Estamos de volta! Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo novamente. Por aqui, professor Marcos Xavier, e vamos continuar a montagem deste painel de dashboard, relacionado aqui à criação de indicadores, onde a gente pode analisar aqui relacionado às vendas de representantes, fornecedores, a cidade do fornecedor e o tipo de entrega. Então temos aí, não só aqui na parte superior, essas tabelas com os cálculos processados com a quantidade de ocorrências e o total faturado de cada indicador, como também um pouco mais abaixo encontramos gráficos para facilitar a leitura e interpretação dos dados. O primeiro gráfico, a primeira fileira de gráfico aqui, são os gráficos de coluna, onde a gente pode analisar a quantidade de cada indicador, e logo abaixo, na última fileira, gráficos de pizza, onde a gente consegue visualizar aí os totais faturados em cada indicador. Na primeira parte da nossa demonstração, nós estávamos montando aqui essa estrutura onde a gente estava efetuando justamente os cálculos e processamento dos indicadores. Para finalizar agora essa segunda parte, vamos montar então o design do nosso painel, inserindo gráficos e fazendo o acabamento final. E é claro que existem algumas técnicas que devem ser observadas neste sentido. Primeiramente, para criar um gráfico, o gráfico basicamente é uma representação de uma tabela. Então, se você tem uma tabela, você pode criar aí elementos visuais para facilitar a interpretação dos dados. Então, primeiramente, vamos selecionar essas duas colunas aqui do primeiro indicador, que é o representante e a quantidade. Você pode utilizar as teclas de atalho Alt F1. Procura aí no seu teclado Alt F1. Quando você aciona, ele gera automaticamente um gráfico de colunas, que é o gráfico padrão aí das análises, o gráfico padrão do Excel, tá? Existem outros tipos de gráficos, já vou mostrar para você. Nesse nosso caso aqui, ó, é só você acionar o gráfico, temos essas alças, que são essas bolinhas, para você dimensionar e posicionar esses elementos. Vamos selecionar agora um intervalo diferente. Eu vou selecionar a primeira coluna, pressiono a tecla Ctrl e seleciono agora a coluna com os totais. Então eu sempre preciso de uma coluna com dados de referência e uma coluna com valores numéricos. Vamos diminuir o nível do zoom para ter uma visão um pouco mais ampla, e com essas duas colunas selecionadas, vamos agora aqui acessar a guia Inserir. E neste grupo aqui, ó, encontramos todos os tipos de gráficos disponíveis no Excel, tá? Então é claro que cada gráfico tem uma finalidade específica. Para a nossa demonstração, para uso geral, vamos escolher agora esse outro modelo, que é o gráfico de pizza, tá? Vamos usar esse tradicional aqui que o pessoal gosta bastante. Vou dar um toque nele e vejo que eu consigo inserir de maneira rápida e simples um gráfico aqui no meu painel de dashboard. Vamos posicionar aqui e dimensionar, tá? Nesse nosso caso aqui, a legenda, ela não será necessária, ela vai diminuir bastante o tamanho do nosso gráfico, tá? Então eu vou clicar aqui e vou tirar a legenda, ou eu posso posicionar essa legenda num canto que não atrapalhe. Nesse caso aqui eu posso fazer o seguinte, ó, nesse botão com o sinal de mais, eu clico nele, temos uma seção chamada legenda. Quando você posiciona, aparece uma seta do lado. E quando você clica na seta, você pode escolher em qual posição a legenda vai ficar. Se é em cima, na esquerda, na direita ou embaixo. Então é questão de gosto, caso você queira que a legenda seja exibida, tá? No nosso caso aqui, eu vou deixar selecionado esta opção, vou deixar sem legenda aqui na verdade, né? Então eu vou dar um clique nela e vou dar um delete, que aí tem uma visão mais ampla. Eu só vou exibir aqui nesse gráfico os rótulos de dados. Simples dessa maneira. Vamos repetir então o mesmo processo para os outros indicadores. Seleciono essas duas colunas, para ficar mais fácil, para ficar no modelo já que eu quero, Alt F1, é só dimensionar. Então temos aqui o gráfico com as quantidades e os registros de cada um, posicionamos mais ou menos aqui com as mesmas dimensões. Vamos selecionar agora, utilizando a tecla Ctrl, vou selecionar a primeira coluna, Ctrl e seleciono a última coluna. Para esse intervalo eu vou gerar o gráfico de pizza. Então vamos aqui na guia Inserir, temos aqui os tipos de gráfico, vou escolher esse modelo, tá? Para a legenda eu vou tirar a legenda, só clicar dentro dela e dar um delete, tá? Aí você seleciona, você dimensiona através das bolinhas, posiciona e vai fazendo aquele ajuste fino. É claro que para o nosso caso aqui vamos exibir os rótulos, é só clicar no sinal de mais e acionar a opção rótulos. Aí você pode fazer um ajustezinho aqui nas dimensões. Vamos repetir então o mesmo procedimento agora
para os demais indicadores, tá? Vamos posicionar. Aqui nesse caso ele tem uma dimensão menor, né? Vamos selecionar essas duas colunas, Alt F1, e vamos dimensionar aqui de acordo com o espaço que a gente tem. Com a prática você já vai ganhando aí rapidez na hora de gerar esses gráficos, tá? Então pratique bastante para que você consiga gerar gráficos cada vez mais rápidos, tá? De forma cada vez mais rápida. Vamos selecionar essas duas colunas e inserir novamente aqui o gráfico de pizza. E vamos manter o mesmo padrão. Vou tirar aqui essa legenda, vou deletar. Aqui no sinal de mais, vou acionar um rótulo. E aí a gente vai dimensionando para poder manter a proporção e o padrão estético. Vai dimensionando aqui, puxa um pouco para baixo, um pouco para o lado. Aí já está ficando bacana. Clicou fora. Para finalizar aqui, vamos pegar nosso último indicador. Alt F1. Vamos posicionar do lado. Clica na parte branca, arrasta para o lado. Nas alcinhas, que são essas bolinhas aqui, a gente vai dimensionando. Mantendo aqui o mesmo padrão, a mesma distância. E agora, para o intervalo de baixo, né, vamos selecionar as duas últimas colunas. Tá? Seleciona a primeira, com o auxílio da tecla Ctrl, aciona a coluna total. Aqui no inserir, escolhemos aqui o gráfico de pizza, que é o nosso padrão. Vamos posicionar, tiramos a legenda e vamos dimensionando aqui através da nossa alça. E é claro, né, para manter aqui a nossa referência, vamos clicar no botão com sinal de mais e escolher a opção rótulo. Está quase pronto aqui, vamos só fazer os ajustes finais relacionados aqui à estética. Primeiramente, vamos manter o padrão estético aqui do nosso gráfico de coluna. Você pode selecionar o gráfico clicando sobre ele. Quando você seleciona o gráfico, aqui em cima aparece duas guias, tá? Essas guias são formatações, são ajustes para você aplicar no seu gráfico. Para a nossa demonstração aqui, a gente vai acionar a guia design do gráfico e vamos escolher aqui, ó, alterar cor. Eu vou usar essa sequência aqui destes tons monocromáticos, tá? Vou começar com o tom azul. Para o gráfico de pizza, vou escolher o mesmo padrão. Clico nele, vou acionar aqui novamente, eu vou escolher o mesmo tom de azul. E para manter a estética, aqui no título, na nossa tabela, vou também escolher aqui em cima, no baldinho, um tom de azul parecido para manter o padrão. Logo na sequência, o segundo gráfico, vou clicar nele, design do gráfico, alterar cores, e eu vou usar o segundo padrão de cores, o vermelhinho aqui. Clico no gráfico de pizza, alterar cores e o mesmo padrão. Para o gráfico, para a nossa tabela manter a mesma aparência, eu vou selecionar no baldinho aqui, pego um tom parecido lá com o que foi usado. E agora vamos seguir utilizando o mesmo conceito, trabalhando com a paleta de cores. Então nesse segundo gráfico agora eu vou usar a terceira paletinha de cores aqui, que é o tom de verde. Mesmo conceito aqui para o gráfico de pizza. Para os títulos da nossa tabela, vamos manter também o mesmo padrão, seguindo mais ou menos a mesma tonalidade. Um pouco mais claro, aqui. Vamos acionar aqui o segundo gráfico, design do gráfico, alterar cores e vamos escolher o tom de roxo, aplicando a mesma cor no gráfico de baixo. Na sequência, vamos ampliar um pouquinho aqui o tamanho dessa coluna, para ele ficar um pouco mais bem distribuído. Vamos aumentar esta linha número 1 para ser gerado o nosso banner de título. Vamos selecionar todo esse intervalo. Vamos dar uma mesclada nele, mesclar aqui nesse botão, ó, mesclar células. Vamos escrever aqui o título do nosso painel. Vamos colocar aqui painel de consulta. Pressionamos Enter, selecionamos novamente. Aqui em cima temos os alinhamentos horizontais e verticais, tá? Colocamos aqui tanto no centro do horizontal como no centro do vertical. Para aumentar o tamanho aqui da fonte, né? Temos aquela forma clássica aqui de você escolher um tamanho, uma dimensão bacana. E aí é só escolher aqui uma cor, tanto para o preenchimento das células, como para a cor da fonte. Para ajustar a finalização aqui, vamos inserir nos gráficos de coluna também os rótulos, tá? É só clicar no primeiro gráfico, no sinal de mais, e escolher a opção rótulos. Repetindo o mesmo procedimento para o segundo gráfico, clicando no botão com sinal de mais e escolhendo a opção rótulo. Repetimos também aqui no gráfico verde. Então os rótulos indicam a quantidade de registros encontrados para cada indicador.
Existem profissionais que eles não gostam dessas linhas que ficam aqui no fundo. Se esse for o seu caso, é só você selecionar, clica bem em cima da linha e pressiona Delete. Então fica um visual mais clean. Então é questão de gosto, tá? Então vamos selecionar aqui, deletei, clico em cima da linha, Delete, clico em cima da linha e deleto. Clicamos no gráfico. Aqui em cima, no formatar, encontramos esse comando, o contorno da forma. E a gente vai escolher esta opção que é o sem contorno. Ele já está ativado aqui, é só clicar nos próximos gráficos e bater nesse botão, porque ele já está com a opção sem contorno ativado. Então fica mais rápido e fácil de você fazer essa manobra, fica um visual mais limpo. É só você selecionar o gráfico e acionar ali em cima o sem contorno que você acabou de ajustar. E por falar em acabamento estético, vamos tirar aqui no fundo essas linhas de grade, tá? Então para fazer isso, na guia Exibir, encontramos esta opção aqui que é o linhas de grade. É só desmarcar ela e aí sim temos um visual clean e com isso terminamos a montagem do nosso painel de dashboard, tá? Um painel simples com um visual bem profissional e você utilizando algumas técnicas você monta de maneira rápida e eficiente, o que facilita a leitura e análise de dados. E logo acima temos mais vídeos sobre Excel com mais truques e macetes sobre essa poderosa ferramenta. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.